Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma super aula. Essa aula não é uma aula simples, não é uma aula comum, por quê? Porque é a nossa primeira aula do módulo de Administração Financeira e Orçamentária, AFO, um módulo novo, um módulo super atualizado, um módulo na qual o professor Luiz estudou bastante, verificou a tendência de cobrança aí das principais bancas do Brasil, e eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que esse curso aqui é um curso completo. Esse curso aqui, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas aulas em sequência, aula 1, 2, 3, 4, e assim por diante, você pode ter certeza, mas certeza absoluta, que você estará super competitivo para qualquer concurso, para qualquer banca. Papo reto, professor, papo reto, né? Papo reto, garanto para vocês, né? Ó, já dei a primeira dica para vocês. Assistir as aulas em sequência. Por quê, professor? Porque eu sou professor dessa disciplina há muito tempo, né? Há muitos anos, há décadas que eu dou aula dessa disciplina, e eu observo o seguinte: a dificuldade não só dos alunos, mas também dos professores em implantar uma sequência de assuntos de forma que uma aula seja pré-requisito para a anterior. Aliás, para a próxima aula. E a próxima aula, ela sirva de quê? De fixação de conteúdo da aula anterior. Então, você fazendo essa escadinha, ó, seguindo a sequência, você vai sempre o quê? Fixando o conteúdo e vai tendo melhor entendimento do assunto. Quanto mais você entende o assunto, mais você entende o porquê das coisas, você pode ter certeza que fica muito mais fácil você memorizar e fixar o conteúdo. Vem comigo, então, administração financeira orçamentária, tá? Isso aqui é o que? A primeira aula nossa é o plano plurianual, tá? O nosso plano plurianual. Plano plurianual, bacana, né? Plano plurianual é o planejamento estratégico do governo federal. Primeira pergunta, não só do governo federal, mas do poder executivo de todas as esferas do Brasil. Primeira pergunta que eu falo para vocês: professor, esse sistema aqui do plano plurianual, o que é isso aqui? Cara, isso aqui é o plano estratégico do governo. Só um pouquinho. O que eu vou falar para você? Vou fazer uma pergunta. Professor, isso aqui é importante? Claro que é. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui representa o sistema de planejamento governamental do Brasil. Sistema de planejamento governamental. Então é o seguinte: administração financeira. Financeira significa o quê? Dinheiro, gasto. Ou seja, o constituinte, o legislador, fez questão de alinhar todo e qualquer tipo de gasto a um sistema de plano, a um sistema de planejamento. A importância foi tanta da administração financeira orçamentária e também do sistema de planejamento, que a nossa gloriosa Constituição Federal, no seu título 6º, que é da tributação e do orçamento, no capítulo 2º das finanças públicas, na seção 2, dos orçamentos, trouxe essa previsibilidade, né, do sistema de planejamento e, claro, aí também orçamentária, aí, essa questão financeira. Professor, é importante sim, porque pode ter certeza, gente, eu papo reto com vocês, né, em torno aí de 30% da prova de concurso público, de todas as provas de concurso público, estão baseadas o quê? Nos artigos da Constituição. Os artigos, título 6º, capítulo 2º, seção 2, né? E aí, prof, eu tenho que explicar para vocês, né? Então, esses dispositivos aqui, ó, estão consagrados nos artigos 165 a os artigos 169, né? Da nossa Constituição Federal de 88. Só para vocês terem uma visão espacial, né? Primeiro artigo aqui, um dos mais importantes, o artigo 165. No artigo 165, ele traz, no nosso mundo jurídico, né, traz para a gente a previsibilidade do PPA, tá, que inclusive o PPA e a LDO são inovações da Constituição de 88. Né? PPA, Plano Plurianual, LDO, Leis de Diretrizes Orçamentárias, e traz aqui a LOA, Lei Orçamentária Anual. É o artigo 165 da Constituição, muito importante. Então, esta aula, a gente vai trabalhar tudo sobre o PPA, depois a gente vai falar na próxima aula a LDO, e assim em diante a LOA. Professor, e o artigo 166? O artigo 166, um assunto também aí
bastante cobrado nas provas de concurso, inclusive quando o examinador deseja, tá? Quando o examinador deseja aprofundar este assunto, ele vai estar para um 66, tem muitas coisas aí, gente, né? Trata do quê? Do processo legislativo orçamentário. Olha aí, o processo legislativo orçamentário. Ia colocar orçamento, orçamentário, né? Orçamentário. Professor, por que processo legislativo orçamentário? Gente, olha só, nós estamos falando que é sistema de planejamento, porque esses três instrumentos aqui, que compõem o sistema de planejamento aqui no Brasil, todos esses instrumentos são leis, né? Inclusive, eu já vi várias questões de concurso público, falou que o PPA, que é o Plano Plurianual, era um plano, né? Era um decreto, não é o quê? É uma lei. É uma lei e essa lei, ela é o quê? Ela tem um processo legislativo todo diferenciado, né? O que mais, professor? Nós temos o artigo 167. O que diz o artigo 167? Trata das vedações, ou seja, das proibições, o que não é permitido nas leis orçamentárias no sistema de planejamento. O examinador gosta de cobrar aquilo que é proibido, né? O artigo 68, se trata da programação financeira. Olha aí, programação financeira. Programação financeira. E, finalmente, o artigo 169 vai tratar especificamente da maior despesa da administração pública, que é a despesa, olha aí, despesa com pessoal, né? Despesa com pessoal. Professor, o que significa? Significa o seguinte, gente, papo reto com vocês, né? No mínimo, ou em torno de 30% da sua prova serão baseados nesses dispositivos. E o professor, nós vamos aprofundar assunto por assunto, tá? Assunto por assunto. Bacana? 10. Então vem comigo. Por que eu tenho certeza que vocês vão acertar? Porque eu não vou me limitar apenas à Constituição, né? Não vou me limitar apenas à Constituição. Todas as nossas videoaulas, a gente traz o reforço da Constituição Federal de 88, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. Aí eu digo para vocês o seguinte, tá? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que em torno de 60% das questões de prova sobre administração financeira e orçamentária estão baseados na LRF. Claro que nós teremos aí uma lei, uma aula específica de Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? É claro que no decorrer do nosso curso, nós iremos o quê? Nós iremos sempre fazer o reforço pedagógico. Por exemplo, aqui na LDO, né, desses três instrumentos aqui, a LRF trouxe um grande reforço aí de importância à LDO, que a gente vai falar para vocês aí detalhadamente. Professor, o que mais, né? Nós temos aqui a Lei 4.320 de 64, a gente vai estudar essa lei também em detalhes, né? Lei 4.364, de acordo com a necessidade. Temos aqui também a Emenda Constitucional 86, a Emenda Constitucional número 95, que é o novo regime fiscal. Inclusive, o novo regime fiscal, eu vou gravar uma aula específica para vocês aí, específicas, né? E nós temos aqui, para completar nossos estudos, né, o nosso grande reforço, que é o Manual Técnico do Orçamento. O Manual Técnico do Orçamento para subsidiar nossos estudos, né? Com isso, tá, você pode ter certeza, tá? Mesmo que você nunca estudou essa matéria, você tem dificuldade, seguindo as nossas orientações, você vai entender e você vai acertar todas as questões de concurso. Bacana? Fechado? Então, artigo por artigo, sequência da aula. Essa aula, a primeira aula, é o PPA, tem que saber? Com certeza. Segunda aula, a LDO, e depois a LOA. A quarta aula será o processo legislativo orçamentário, artigo 67 das vedações, artigo 68 e o artigo 69 da Constituição Federal. Bacana? Fechado? Ótimo, né? Com isso, né, você vai acertar as questões, né? Puxa, professor, nunca estudei. Cara, fica tranquilo, confie no professor aqui, que você vai aprender e, além de aprender, você vai gostar deste assunto, você vai adquirir um conhecimento ímpar, né? Ok, vamos lá, né?
seção 2, dois orçamentos, nós temos o primeiro artigo aqui, que é o artigo 165. Né? O que traz o artigo 165? Olha só. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Tá? Leis de iniciativa do Poder Executivo. Professor, quando fala do Poder Executivo, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando das três esferas. Estamos falando principalmente da figura do presidente da República, ó, presidente da República. Estamos falando aqui dos governadores, dos estados, governadores, e nós estamos falando de quem? Dos prefeitos. Olha aí, dos prefeitos aí de todos os municípios. Então, todas essas esferas, tá? Nós temos aí o presidente da República, nós vamos ter um PPA, cada governador, cada estado vai ter um PPA e cada município vai ter um PPA. Ou seja, todos os poderes têm a responsabilidade aqui dessas leis, que é o Plano Plurianual. Vou colocar a sigla aqui para vocês, que é o PPA, LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e finalmente aqui a LOA, né? Primeira informação importante, tá? Todos esses instrumentos de planejamento, tá? Todos esses instrumentos de planejamento são leis. Olha aqui, são leis, né? Professor, que tipo de lei? Tá? Que tipo de lei? É o tipo de lei ordinária. Ó, lei ordinária. Professor, por que isso? Né? Porque nós temos aí um detalhamento que é cobrado em prova de concurso. Eu já vi várias provas de concurso que ele falou que o plano plurianual, que é de planejamento estratégico, que é o de médio prazo, de 4 anos, tem que ser de quê? De lei complementar. Não é lei complementar, é uma lei ordinária, tá? É uma lei ordinária e aqui não cabe medida provisória. Então está aqui para você. Primeira informação. Então, plano plurianual é uma lei, tá? É uma lei. LDO é outra lei, e nós temos orçamento é outra lei. Professor, o que significa, professor? Essa palavra aqui, ó, iniciativa, né? Muito importante, cara, muito importante, né? É uma lei, né? Só que a lei, ela não brota do nada. Toda lei, ela necessita de uma coisa chamada de iniciativa. Professor, o que significa a iniciativa, né? Essa iniciativa significa dizer quem deve elaborar e encaminhar esse projeto de lei para a Casa Legislativa para apreciação. Então, quando nós falamos o seguinte, leis de iniciativa do Poder Executivo, significa dizer o seguinte, quem que é o chefe do Poder Executivo? Presidente, governador e prefeito. Significa dizer o seguinte, tá? Significa dizer o seguinte, que somente essas pessoas podem ter a iniciativa, ou seja, a capacidade de elaborar, olha aí, elaborar e encaminhar o quê? O projeto de lei. O projeto é competência exclusiva do chefe do executivo fazer isso, gente. É competência exclusiva. Bacana, entenderam? Vamos lá, né? Quando a gente fala de competência exclusiva, nós temos dois tipos de competência. Olha só, então eu sou presidente da República, eu estou meio descansadão, eu não quero, tá? Eu não quero aí elaborar e nem encaminhar esse projeto de lei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou delegar essa minha função para uma terceira pessoa fazer. E aí, professor? Não pode. Então, atenção. Escrevam aí. Esse aqui é um caso de competência exclusiva. Anotem aí. É um caso de competência, ou seja, compete quais pessoas? O presidente dentro da sua esfera, o governador dentro da sua esfera e, claro, os prefeitos dentro de sua esfera. Competência exclusiva. Ou seja, competência exclusiva de quê? Da iniciativa. Ou seja, somente essas pessoas podem fazer e não podem delegar para ninguém. Bacana? Fechou? Gente, isso cai na prova, tá? Vamos lá. De novo, leis, tá? Que tipo de lei? Lei ordinária.
Iniciativa, quem elabora e quem encaminha. Somente o quê? Competência exclusiva do Poder Executivo. Qual poderes? Da União, um, governo dos estados, outro, e município, outro. Leis do Plano Plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Pronto, primeiro assunto pago para vocês, né? E agora, professor? Agora, tá, eu tenho que explicar o relacionamento dessas três leis. Professor, essas três leis, elas vão concorrer entre si? Gente, presta atenção que eu vou explicar para vocês. São três instrumentos muito bem distintos, né? Então, nós temos aqui, ó, o sistema de planejamento governamental, ó, sistema, ó, de planejamento governamental. Professor, por que eu tenho que entender o sistema de planejamento? Cara, porque é simples. Porque o constituinte, o legislador, vinculou a administração orçamentária, vinculou a administração financeira ao sistema de planejamento. Qual que é o objetivo disso? Para você dar um norte, para você dar um sentido, para você ter um plano de governo a ser executado. Certo? Para ser executado. Então, é por isso que nós temos um sistema de planejamento. E o nosso sistema de planejamento governamental no Brasil, ele é constituído pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos aqui a Lei Orçamentária Anual, né? Então, temos aí o PPA, a LDO e a LOA, né? São os três instrumentos, né? Professor, o que significa isso, né? PPA. O que é o PPA? O PPA é o nosso plano estratégico. Plano estratégico. Ele é um plano estratégico de 4 anos, né? Opa, bacana, né? Um plano estratégico de 4 anos. Professor, qual que é o trabalho desse PPA? Cara, é muito simples. O PPA, nós temos uma situação hoje aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha só. Vou pegar aqui até caneta preta aqui para misturar. Então, temos hoje aqui uma situação, né? Então, o PPA, atenção, ele quer o quê? Ó, uma situação aqui do amanhã. Então, o PPA, ele vai definir aqui, ó, as diretrizes, ele vai definir aqui a meta vai ser o caminho. Diretrizes e metas para quê? Para se alcançar um objetivo. Um objetivo governamental, ou seja, todos os recursos da administração pública deverão ser canalizados e terão que ser gastos, terão que ser aplicados de acordo com essas diretrizes e metas para melhor gasto público, eficiência e, claro, resultado da ação governamental. Ou seja, o plano plurianual, ele vai definir aqui o famoso DOM, né? Olha aí, as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública federal para um prazo médio de 4 anos. Está aí para vocês. Professor, plano plurianual. Isso eu falo com bastante conforto porque eu participei da discussão de vários planos plurianuais, né? Então, todo plano plurianual, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico. Se é uma ferramenta de planejamento estratégico, significa dizer que a sua elaboração ela vai passar por quê? Por metodologias, metodologias específicas, né, para se elaborar isso aqui. Professor, qual tipo de metodologias? Aí eu digo para vocês que eu sou professor de administração já há muito tempo, né? Você pode utilizar aqui o matriz SWOT, que é análise de cenários. A administração pública vai elaborar lá no seu PPA a sua identidade organizacional, vai definir a sua missão, seus valores, vai definir aí a sua visão de futuro, análise, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, árvore de problemas, árvores de objetivos, soluções e assim por diante. Ou seja, necessita de quê? De uma metodologia para traçar o que a administração pública deseja em 4 anos. Bacana, temos aí o trabalho aqui da metodologia do PPA. Professor, e o que significa o tal da LDO, né? A LDO, atenção, muito importante essa explicação aqui, a LDO faz um trabalho tático, né? Tático no meio de campo, né? Ou seja, né, a LDO, né, vai fazer um trabalho tático, né, entre os dois instrumentos, né? O
que acontece? O PPA e a LDO são novidades do quê? Principalmente a LDO. A LDO é uma novidade da Constituição de 1988, né? Por quê? Porque antes nós não tínhamos a LDO, nós tínhamos só o PPA. A LDO, o principal trabalho da LDO é definir as prioridades. Olha aí, as prioridades, né? As prioridades da administração pública. Prof, como assim as prioridades? Vamos pegar o PPA, por exemplo, né? Lá num programa do PPA, né? Um programa do PPA, nós temos lá a construção, atenção, ó, de 4.000 casas populares. Tá? Ele é o plano estratégico, 4.000. Qual que é o trabalho da LDO? Né? Nós temos o quê? É o quê? Orientar a elaboração, definir as prioridades da LOA. Né? Claro que a aula da LDO nós vamos detalhar muito mais assuntos. Né? Isso aqui é só para você ter um modelo mental para a gente construir um conceito. Né? 4.000 casas populares. Né? Então nós temos aqui, ó, nós vamos ter a LDO 1, nós vamos ter a LDO 2, nós vamos ter a LDO 3 e nós teremos a LDO 4. Né? Então ele vai definir o quê? As prioridades. Vamos supor, no primeiro ano de execução do PPA, a prioridade não seja casa popular, seja, por exemplo, segurança pública. Né? Então, na previsibilidade aqui do PPA, o legislador vai comunicar para a sociedade que está prevista aí apenas a construção de 200 casas, né, populares. No ano 2, no ano eleitoral, por exemplo, não, no ano 2 não tem como ser ano eleitoral, mas aí a prioridade foi, opa, já vou começar a pavimentar, por exemplo, aí, né? Eu quero resolver o problema. Então, a prioridade na LDO 2, naquele respectivo exercício, seja o quê? Casa por habitação. Então, neste caso aqui, olha só, ó, vou destinar aqui, ó, eu vou definir a prioridade de construção de 1.500 casas populares, né? Claro que aí o orçamento vai fazer a devida orçamentação. Aí no ano 3, por exemplo, aqui, ó, 300. E no ano 4 aqui, estou colocando aqui um exemplo bastante simplório para vocês, fazendo essa matemáticazinha. Nós temos aqui 1, 2. Opa, está faltando casa, né? Está faltando casa aqui, ó. 2.000, 3.000 por 2.000 aqui, pronto, ó, fechou. Né? Os 4.000 casas populares. Então, esse é o trabalho da LDO. Então, a elaboração, a definição das prioridades. A discussão ocorre antes da LDO. Professor, o que mais, né? Com a adoção aqui da LRF, esse papel de orientação, né, da elaboração da LOA, né, da LOA. Então, o que acontece? A LRF, ele fortaleceu bastante esse dispositivo aqui. Tá? Por que trouxe aqui a LRF? Trouxe aqui 3 anexos específicos para a elaboração da LOA, ou seja, reforçou esse plano tático da LDO. Tá? LDO. E a LOA? A LOA é o orçamento em si. Este orçamento aqui, eu vou falar para vocês que é o operacional, é no dia 1º de janeiro de todo ano, até o dia 31/12 do respectivo exercício. Então, isso aqui é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Bacana, fechou 10, né? Claro, cada LDO vai orientar a elaboração da sua própria LOA. E o que traz essa LOA, né? A LOA nada mais é que vai ser a peça orçamentária, né? Nós teremos aqui as receitas e a fixação a previsão das receitas e a fixação das despesas. Aí, ó. Pronto. É o orçamento em si, né? Professor, e daí? Cara, tem todas as aulas minhas, que a aula que eu mais gosto de ministrar é a aula de processo legislativo orçamentário. Você sabe por que eu gosto de ministrar a aula do processo administrativo disciplinar orçamentário? Porque a LOA, papo reto com vocês, é a lei mais importante do Congresso Nacional. Então, como é a lei mais importante do Congresso Nacional, é claro que o legislador, é claro que o constituinte trouxe uma tramitação toda especial em relação à LOA, Lei Orçamentária, o processo legislativo orçamentário. Tá? O cara que é relator da LOA, por exemplo, ele não é mais um deputado, não é mais um senador, ele passa a ser o senador, um artigo definido. E, claro,
então, a LDO, né, a LDO no sentido de antecipar e tomar umas decisões importantes, né, então, a orientação da LDO, de cada ano, ela é baseada na elaboração da LOA, então, ele transferiu parte da discussão da LOA para a LDO, então, esses aqui são os instrumentos que a gente vai estar explicando. Conclusão, isso aqui, claro que é o quê? Um instrumento de planejamento, um sistema de planejamento, onde nós temos o planejamento estratégico, né, que é o plano plurianual de médio prazo de 4 anos, temos a LDO, que faz um trabalho tático espetacular de interligação do estratégico para o operacional, e nós temos aqui o orçamento. Última informação importante última informação importante que nós temos aqui dessa visão prévia de planejamento governamental. Esse orçamento, esse PPA, esse plano plurianual, tá? Falo para vocês que todo plano plurianual ele é 100%, tá? Elaborado através do quê? Programas de governo. Olha aí. Programas de governo. Como assim, professor? Minha Casa Minha Vida é um programa de governo, tá certo? Minha Casa Luz para Todos é um programa de governo. Então, nós temos dezenas de programas de governo. Então, é o programa, né? Professor, o orçamento, a lei orçamentária dual, nós temos uma metodologia, um tipo de orçamento que nós utilizamos. Então, este orçamento aqui, nós utilizamos a metodologia, o tipo de orçamento chamado de orçamento, olha aí, orçamento programa. Orçamento programa. Ou seja, esse programa aqui é exatamente o mesmo programa. Então, o programa vai ser o instrumento aí, ó, de interligação da execução para o plano, né? E, claro, na execução vai acompanhando essa metodologia até se alcançar o objetivo previsto em cada programa de governo, claro, cada programa. Gente, aqui é um assunto legal, um assunto que eu gosto pra caramba, tá certo? Então, essa aqui é a visão geral do sistema de planejamento. Conclusão, você tem que saber que os nossos instrumentos de planejamento é o PPA, é a LDO e a LOA, né? Professor, tem coisa para falar? Com certeza, né? Cada instrumento desse tem um mundo de conhecimento, tem um mundo de detalhes. Isso aqui é somente uma prévia. Isso aqui é apenas para que você formule um modelo mental. Primeira coisa que você deve saber, que a administração financeira e orçamentária, ela está 100% pautada no sistema de planejamento. Para que isso? Para direcionar, para dar melhor qualidade ao gasto público e assim por diante. Bacana? 10? Então vem comigo aqui, né? Ok. Plano plurianual. Prof, esse artigo 65 cai em prova, cai, quer ver? Vem comigo. Câmara de Salvador, tá? FGV, 2018, cargo de analista legislativo. O cargo de analista legislativo é aquele cargo que é aquele tipo de concurso que o cara realmente cobre os dispositivos constitucionais, né? Vem comigo aqui. Primeira informação preciosa, né? Instrumentos de planejamento. Ó, Plano Plurianual, PPA, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, né? São 3. Esses instrumentos são elaborados sob a forma de lei, correto? Os 3 são leis, né? Com a seguinte configuração. Então, os 3 são leis por força do artigo 165 da Constituição Federal. Vamos lá. Apenas o PPA, a LOA, são elaborados por iniciativa do Executivo, errado. Os 3 são iniciativas do Executivo. Apenas a LDO e a LOA são elaborados por iniciativa do Executivo, errado. São os 3. A LOA é elaborada por uma comissão mista. Não é, a LOA é elaborada por quem? É elaborada pela iniciativa de quem? Do chefe do Executivo, está errado. D. Todos os instrumentos são elaborados por iniciativa do Poder Executivo, com certeza, inclusive a de iniciativa exclusiva, não cabe delegação, preste atenção, né? Todos os instrumentos são elaborados por iniciativa do Poder Legislativo, errado, nenhum são elaborados por iniciativa do Poder Legislativo. O Constituinte sabiamente definiu, tá, e ortogou, né, ortogou essa capacidade de iniciativa e elaboração da lei orçamentária, porque é uma função executiva, ao chefe do Executivo, ou seja,
ao presidente, ao governador e aos prefeitos, né? Gabarito, letra D, de dado. Professor, vamos lá, assunto PPA, Plano Plurianual. O que traz o Manual Técnico de Orçamento, que é um documento governamental que orienta a elaboração desses instrumentos, né? PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas, olha o famoso DOM, né? Da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Professor, qual que é o objetivo da gente trazer isso aqui, né? O objetivo é provar para vocês e para fixar na cabecinha de vocês que o quê? Que o PPA é um plano estratégico de médio prazo. Tá? Então, o PPA é um plano estratégico de médio prazo. Então, está aí para vocês. Eu não trouxe alguns exercícios, tá? Porque era muito fácil os exercícios, mas eu quero dizer para vocês que essa questão de médio prazo é muito cobrado na prova de concurso. Então, é o seguinte, o planejamento, o PPA, ele é médio prazo. Professor, ele é médio prazo, tá? Estou falando agora do prazo do PPA. E qual que é o prazo do PPA? São 4 anos. Tá? São 4 anos. Professor, o PPA, né? Se ele é de médio prazo, eu quero perguntar para o senhor o seguinte, professor. A administração pública tem planos estratégicos de longo prazo? Tá, eu estou recebendo essa pergunta, eu vou responder para vocês. Sim, claro. Então, a administração pública, em todas as esferas, assim acredito eu, né, que os municípios estão fazendo aí o seu dever de casa, tem sim planejamentos estratégicos de longo prazo. Professor, quais serão aí, professor, esses planejamentos estratégicos de longo prazo? Eu vou passar para vocês aqui. Olha só, se a gente for no próprio artigo 65 da Constituição, o artigo 65 da Constituição, aonde trouxe a criação do PPA, da LDO e da LOA, né, no parágrafo 4º traz o seguinte: os planos e programas nacionais, né, planos e programas nacionais, esses programas são os programas de governo, regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Ou seja, interpretando aqui o sentido do parágrafo 4, ele fala aqui, ó, Plano Plurianual, já é um plano, né, de médio prazo de 4 anos. Sinaliza o quê? Que nós temos outros planos, né? Principalmente isso aqui, ó. Os programas nacionais, este aqui eu digo para você que 100% já está previsto no PPA. Então, todos os programas nacionais, né, tem uma seção de programas que não estão aqui, que a gente vai falar na aula de gestão de programas para vocês. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, não está previsto aqui. Mas olha só, especialmente, ó, esses planos aqui, ó, regionais e setoriais. Professor, quais são esses programas aqui? Que setoriais e regionais, né? É o planejamento estratégico governamental de longo prazo. Ou seja, tá? Exemplo para vocês, nós temos aí um plano decanal de 10 anos da saúde, da educação. Tem um plano do setor energético no Brasil que são 20 anos, tá? São de 20 anos, ou seja, é um setor, né, energético, é claro, para você fazer uma usina elétrica aí, ela demora décadas, né, anos e anos para fazer, dado a magnitude e o gigantismo da obra, então eles são de longo prazo. Então nós temos ainda, tá? Fora o plano plurianual, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Nós temos outros planos, tá? Com prazo, tá, muito superior a 4 anos, e esses planos, para serem executados, tá, sempre tem que fazer a interligação, sempre tem que estar vinculado a um programa de governo, e cada 4 anos ele vai ter que ser materializado via PPA. Ele não pode ser executado isoladamente. Então, todos os programas, ó, em consonância com o plano plurianual. Então, essa é a ideia de planejamento, né? Essa é a ideia de planejamento. Qual que é a intenção do legislador? A intenção do legislador é muito simples, né?
é o quê? É ter um sistema de planejamento único, né? Então ele vai canalizar lá o PPA, a LDO e a LOA e esses demais planos. Bacana? Fechado? Vem comigo, né? Vamos fazer um exercício. Isso aqui cai em concurso? Claro que cai, né? STJ, Superior Tribunal de Justiça, CESP 2018, cargo de técnico. Olha só o que foi cobrado na aula, na prova de técnico. Apesar de ser um guia para a elaboração da LDO e para a LOA, o PPA não condiciona outros planos constitucionais que tenham duração superior ao período de 4 anos, tais como decenal da educação. Ou seja, nós temos um plano de 10 anos da educação. Claro que nós temos um plano de 10 anos da educação. Esse plano da educação, aqui que está falando, que não condiciona os instrumentos de planejamento. Está errado. Por quê, professor? Por que está errado? Porque, de acordo, tá? A gente já viu isso, com o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele diz que tem que estar todos esses planos setoriais e regionais, eles deverão estar o quê? Em consonância com o PPA. Então ele condiciona assim. O erro da questão está nessa palavrinha não. Inclusive o seguinte, quem faz concurso na prova do CESP, toda vez que no gabarito lá você vê uma palavrinha não, cara, você tem que prestar muita atenção, porque a probabilidade, né, do não, quando tem um não assim no comando da questão, de ele ser errado é muito grande, cara, tá? Então, uma dica para vocês aí de concurseiro. Bacana? Fechou? Pronto, né? E agora, professor? Agora a gente vai trabalhar especificamente esse plano, tá? Que é o plano plurianual. O que nós vimos até agora? Como é uma aula introdutória, eu tive que explicar para vocês que a administração financeira orçamentária, por força da Constituição Federal, por força do Constituinte, obrigou que a administração financeira orçamentária esteja vinculada a um sistema de planejamento, né? Então, ele criou os instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LOA e a LDO, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Com a evolução, né, da administração pública, nós fomos evoluindo e chegamos no padrão que nós estamos agora. Tá? Nós vimos isso, expliquei para vocês, dei uma explicada para vocês no funcionamento, conversei com vocês, expliquei aí artigo por artigo da seção dos orçamentos da Constituição e expliquei para vocês a sintonia de funcionamento, a ideia central para que você forme um juízo de valor sobre esses 3 instrumentos. E falei também para vocês dos planos regionais e setoriais. Vem comigo. O que significa o PPA? Aqui, cara, papo reto. Se você não souber esse parágrafo primeiro aqui, tá? Se você não tiver na cabeça, não entender cada palavrinha desse cara aqui, você não estará competitivo para a prova. Então, a lei que instituiu o plano plurianual. Primeira informação, parou, vem comigo aqui. Então, plano plurianual, ele é uma lei. Recordando, é uma lei de iniciativa exclusiva, de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Bacana. Então, a lei que instituiu o PPA estabelecerá, primeiro, de forma regionalizada, eu vou colocar um númerozinho aqui, ó. Por quê, professor? Porque é uma observação. Eu não posso apenas ler, eu vou ter que explicar para vocês. A forma regionalizada, né? O que é forma regionalizada? Por regiões, aí a gente vai falar dos critérios da forma regionalizada, com a intenção de quê? De reduzir as desigualdades aí da nossa sociedade, do nosso povo brasileiro. Então, ó, primeiro, de forma regionalizada. Então, PPA, obrigatoriamente, será de forma regionalizada. O quê? As diretrizes, objetivos e metas. Olha aí o famoso DOM, né? Então, PPA vai definir as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal, no caso, se for o quê? Do governo federal, se for do estado, estadual e do município. Para quê? Para que ele vai fazer o DOM? Para as despesas de capital. Vou colocar outra observação aqui, porque merece explicação o que é essa despesa de capital. E outras delas decorrentes, olha. E outras delas decorrentes, é outra explicação que nós temos que ter, e relativa aos programas de duração continuada. Então, olha aí, item 5, programa de duração continuada, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você,
o nosso curso super atualizado de Administração Financeira e Orçamentário, AFO, tá? Os principais assuntos que são cobrados aí nos concursos no Brasil todo, não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí, ó, LAC, né, ponto, consultoria, olha aí, @gmail.com, né? É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, né? Administração Financeira e Orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, né? Nosso curso completo, você tem acesso aí durante 30 dias. Nesses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e o investimento é apenas R$60. É isso mesmo, R$60. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí no meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.